casal é condenado pela morte do próprio filho de apenas 45 dias de vida. Agora a gente pode falar que não vai induzir ninguém, né? Porque a imprensa, em certas horas, ela tem que se calar, porque senão pode induzir, pode provocar até linchamentos ou coisas semelhantes. Mas agora a gente pode falar. Foi um crime hediondo. A criança foi jogada contra um colchão no chão após a discussão dos pais. O crime aconteceu em janeiro do ano passado, na casa da família, no bairro Ribeirão do Lipa, aqui na capital. Foram 14 horas de julgamento, que foi acompanhado pelo repórter Daniel Santos. Vamos conferir o que decidiu o corpo de jurados para essa dupla de feras. A pena teve 19 anos e 6 meses de reclusão no regime inicialmente fechado. E condeno ainda a acusada Tainara Cardoso Araújo, igualmente qualificada, nas sanções do artigo 121, caput do Código Penal, a pena de 12 anos e 6 meses de reclusão no regime fechado. André se mostrava apreensivo, como alguém que já imaginava para onde ia após a decisão do júri. Já Tainara chorou. Este é o momento em que Tainara Cardoso de Araújo e também André Luiz de Souza deixam o fórum da capital e seguem direto para o Centro de Ressocialização e, no caso dela, para a penitenciária feminina Ana Maria do Couto Maia. A defesa do casal diz que pretende recorrer. A pena foi muito alta em decorrência do crime praticado e a defesa vai recorrer no momento oportuno. Já o Ministério Público esperava pela condenação do pai e da mãe da criança. As penas são adequadas, considerando a série de agravantes, né, que evidentemente robustecem a necessidade de uma reprimenda proporcional à conduta e à barbaridade que foi praticadas pelos réus. Ao condenar André a 19 anos e 6 meses em regime inicialmente fechado, o júri entendeu que houve intenção de matar a criança por motivo torpe. Quanto a Tainara, o tribunal do júri a condenou pela participação no crime, sendo que ela testemunhou o arremesso do recém-nascido e também manteve a informação em sigilo até que a criança morresse à míngua. Para contar essa história, é preciso vir até a Rua das Mansões, no bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá. O casal André e Tainara residia aqui do outro lado deste muro, onde estão construídas algumas kitnets. O portão permanece fechado. 4 de janeiro de 2014. O casal estava em casa e cuidava de 2 crianças, sendo que a caçula tinha menos de 2 meses de vida. Em dado momento, eles começaram a brigar. Começou ali uma discussão. Essa discussão partiu para a agressão, porque Tainara questionou André qual seria o motivo de ele ter saído do emprego mais uma vez. Eles começaram então a brigar mais. A briga terminou em dupla agressão, porque primeiro Tainara, segundo a denúncia do Ministério Público, acabou desferindo um tapa no rosto de André, que estava com a criança de colo. Ele, muito nervoso com a situação, não pensou 2 vezes, pegou a criança e arremessou no piso da kitnet. No piso estava apenas a proteção de um colchão com aproximadamente 15 centímetros de espessura. Os dois, com medo, com certo receio do que poderia se tornar essa história, como isso chegaria até as autoridades, decidiram em comum acordo não levar a criança para o hospital. O bebê, repito, de menos de 2 meses de vida, começou a apresentar febre, não parava de chorar, teve convulsão, pois o ferimento na cabeça era grave. E mesmo assim, essa criança permaneceu aqui, do outro lado deste muro, por 2 dias. Essas agressões aconteceram no dia 4 de janeiro. Pois no dia 6 do mesmo mês, o casal observou que a criança estava muito silenciosa.
E aí, preocupados com aquela situação, eles decidiram buscar apoio de um pastor de uma igreja evangélica que reside aqui mesmo, no bairro Ribeirão do Lipa. Quando o pastor observou o estado da criança, acabou levando o casal e o bebê direto para um hospital localizado no bairro Santa Helena, em Cuiabá. A criança passou por aquela porta e foi recebida pelos médicos plantonistas. Mas os profissionais aqui do hospital logo constataram que o bebê estava morto. E o motivo? Em decorrência de traumatismo craniano causado por uma forte pancada na cabeça. Na época do crime, Tainara contou na delegacia que saiu de casa e no retorno encontrou a criança chorando, com marcas de mordidas por todo o corpo e sinais de espancamento. A polícia, ela afirmou que André, o pai do bebê, a impediu de procurar ajuda. Só explica pra gente por que você não permitiu que a criança fosse levada ao médico. A polícia, ele contou detalhes do crime e só esboçou alguma reação quando foi informado que ficaria preso. Tainara disse que o casal brigou no final de semana e a criança foi agredida pelo marido. Nessa sexta-feira que a gente discutiu, estava em cima do colchão, a gente estava discutindo, ele abaixou, jogou o neném, só que pelo que as mulheres falaram aí, que a cabeça dele está machucada por dentro, eu creio que não foi esse jogo que ele deu, foi outro, porque eu vi um inchadinho na cabeça dele e não foi isso. Para mim, que eu creio que foi ou foi outra jogada que ele deu, não sei, para mim que não. Por mim que foi mais forte. Sobre as marcas e mordidas, ela confirmou que brincadeiras do casal com uma criança causaram os hematomas. Motivo pelo qual André não teria permitido que a mãe buscasse socorro, com receio que alguém denunciasse as agressões. Eu queria levar o neném, ele não queria levar porque por causa das mordidas, eu tava com medo de conseguir pegar essas coisas. Você é uma mãe sem filho e presa, né? André Luiz Souza, 23 anos, e Tainara Araújo, de 21, foram ouvidos no dia seguinte pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa e conduzidos diretamente para 2 penitenciárias aqui da capital. No caso dela, Ana Maria do Couto, e ele para o Centro de Ressocialização. Tratava-se de um caso de homicídio por motivo torpe e ela, acusação direta de participação no crime. Na denúncia, o Ministério Público considerou que os pais, movidos de um sentimento de egoísmo exacerbado e que não condiz com o amor paternal, foram culpados pela queda fatal da criança. Estavam mais preocupados em resolver a diferença entre eles, deixando o recém-nascido à própria sorte. Em outro trecho, a denúncia cita a tamanha irresponsabilidade de André e Tainara. A pequena vítima, diz o Ministério Público, foi como se fosse um brinquedo para que o casal resolvesse o que eles consideravam mais importante que a vida do bebê deles: suas diferenças domésticas. Tainara tinha condições de interceder pelo socorro daquele bebê ali ferido? Entendeu o Conselho de Sentença que sim, que ela participou da conduta é partícipe do crime e ela tem responsabilidade. Tanto que um dos quesitos é se efetivamente ela deveria ser absolvida. E os jurados resolveram que não deveria ser absolvida, deveria ser condenada nos termos da acusação. A qualificadora foi afastada por 4 votos, por 1 voto apenas, né? A mais parte dos jurados, que seria a torpeza do motivo, porque nós observamos que no curso do processo, desde a imputação inaugural, desde a exordial acusatória, das denúncias, que eles praticaram os crimes em ações e omissões, ou seja, praticaram um crime ao arremessar uma criança de 2 meses de idade contra um sofá, contra um colchão,
e também deram ensejo à omissão ao não oportunizar uma criança de 2 meses, considerando serem pais da criança, os primeiros obrigados por lei, pela moral, pela ética, pela referência social, a dar acolhimento e proteção integral a essa criança, se recusaram na perspectiva de que poderiam ser descobertos das serviços que vinham praticando antes, ou seja, os laudos estão a demonstrar que eles morderam a criança, que maltrataram a criança. A criança nasceu no dia 18 de novembro de 2013, de lá ela passou 10 dias somente com os pais, com os réus, foi colocada, internada na Santa Casa de Misericórdia, onde permaneceu por mais 15 dias, e logo que saiu ela passou a ser agredida e ser viciada pelos pais, até que no dia 3 de janeiro de 2014, ocorreu o evento fatal, que foi o arremesso da criança de apenas 2 meses, Josué.